Um amigo de infância que mora no campo me ligou, ele possui 11 hectares de terra e me contou que, no caso do salgueiro, o crescimento triplicou. Quando perguntei como isso era possível, ele respondeu que, este ano, o nível de dióxido de carbono na atmosfera aumentou drasticamente e que isso provavelmente levará a uma catástrofe. Eu pesquisei na internet e descobri que os cientistas realmente estão relatando esse fenômeno. De acordo com as medições realizadas pela Administração Nacional Oceânica dos Estados Unidos da América, na Universidade da Califórnia, em San Diego, atingiu um valor recorde, nunca visto em milhões de anos. Relatos dizem que antigamente, com esses níveis de dióxido de carbono, havia uma floresta gigante. Oficialmente, acredita-se que o aumento do monóxido de carbono 2 é resultado da atividade humana. Se isso é verdade ou não, vamos analisar a seguir. Acreditamos que esse é um processo negativo e devemos combatê-lo. No entanto, temos fatos como o efeito positivo do dióxido de carbono no crescimento das plantas, e não só isso. Há muitas menções indicando que ainda na Idade Média e até a catástrofe do início do século XVIII, também vivia na Terra uma raça de gigantes. Pinturas, arquitetura e sepultamento desses gigantes. Muitos filmes e diversos outros materiais de pesquisa foram lançados sobre isso. As grandes florestas da América do Norte, não afetadas pela última catástrofe, já tinham sido derrubadas no fim do século XIX. Segundo alguns relatos, mamutes ainda existiam até o início do século XX. O aumento do nível de dióxido de carbono na atmosfera, segundo dizem, deve levar ao aumento da temperatura na Terra. Ou, ao contrário, o aumento atual da temperatura libera o dióxido de carbono preso pelo permafrost. O derretimento das geleiras era esperado, o que ocorre agora, mas um novo dilúvio surpreendentemente não está sendo observado. Nem todas as cidades costeiras dos continentes estão inundadas. Ou seja, o nível do oceano não aumentou de forma significativa e esse fenômeno também ainda precisa ser explicado. Se as cidades costeiras são inundadas, a culpa é das tempestades mais intensas e não do aumento do nível do oceano. Há grandes quantidades de calcário e rochas de giz no mundo, provavelmente formadas pela deposição de dióxido de carbono da atmosfera. Há pouco tempo houve um período com muito dióxido de carbono na atmosfera e uma flora muito mais abundante. Árvores gigantes cresciam, dinossauros e mamutes vagavam e existiam humanos gigantes. Nenhum historiador chamou isso de catástrofe. Por isso precisamos entender o que realmente está acontecendo hoje e a que tudo isso deve levar num futuro próximo. Então vamos passar pelos fatos das reais mudanças climáticas bruscas que foram registradas. Em todas as épocas ocorreram cataclismos naturais, mas não se divulga o fato de que a quantidade deles aumentou drasticamente nos últimos anos. Em 2010, um terremoto no Haiti destruiu grande parte de Porto Príncipe. Segundo várias fontes, morreram de dezenas a centenas de milhares de pessoas. Não havia terremoto assim há mais de 200 anos. Está ocorrendo uma mudança climática global no planeta, e isso não pode estar relacionado à atividade humana, pois energeticamente esses processos superam em muito o que os seres humanos possuem. Esses processos podem ser chamados de processos geodinâmicos que ocorrem no interior da Terra. Hoje, centenas de cientistas avançados de diferentes países já realizam suas pesquisas há décadas, sem se basear nas tendências da ciência oficial. São especialistas em geofísica, vulcanologia, climatologia, astrofísica, além de muitas outras áreas. Eles estudam vulcões, terremotos, radiações cósmicas, ciclos geológicos, monitoram e analisam informações sobre todos os processos que ocorrem na Terra. Eles acreditam que o ano de 2022 mostrou que está começando uma era de crise geológica planetária, sobre a qual eles vêm alertando nos últimos 10 anos. Tempestades e furacões nos Estados Unidos da América atingiram força inédita. Algumas cidades foram quase destruídas por marés de tempestade. Com ventos de até 250 km por hora, tente colocar a cabeça para fora do carro a 100 km por hora e você vai entender. A força do vento é várias vezes maior. Tempestades tropicais e furacões avançaram mais dos trópicos aos polos nos últimos anos. A velocidade do vento do tufão Noru atingiu 315 km por hora. Nos Estados Unidos, na última década, o número de grandes tempestades triplicou.
As precipitações anômalas aumentam globalmente, sobretudo na Europa. Em 2022, mais de 100 mil recordes máximos de temperatura foram quebrados na Terra, ou seja, no geral, há um aumento constante da temperatura média em todo o mundo. Poderia parecer bom para muitas regiões, mas tudo isso vem acompanhado de grandes problemas e perigos. Não se sabe se a temperatura vai estabilizar ou se acabará transformando a região em deserto. Na China, o calor de 45 graus Celsius durou 79 dias consecutivos. Quase 1 bilhão de pessoas enfrentaram condições extremas e buscaram abrigo do calor em abrigos antiaéreos. Nos últimos anos, rios e reservatórios secaram em Krasnodar e as águas subterrâneas caíram de 2,4 para 20 metros. Os moradores locais afirmam que isso é uma catástrofe climática, mas isso não aparece na mídia central nem nos canais de televisão. O mesmo acontece em muitas regiões do planeta. A seca está destruindo as colheitas. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas estão enfrentando a escassez de água potável. Nos últimos 5 anos, o número de incêndios aumentou drasticamente. Até recentemente nem existia o conceito de mega-incêndios. Se isso acontecesse apenas na Rússia, poderíamos culpar os Estados Unidos e suas tecnologias High Frequency Active Auroral Research Program, mas só nos 16 deles. Em 2022, houve um aumento acentuado de mega-incêndios na Europa, o que é 3 vezes mais do que em 2021. Observamos claramente um aumento significativo ligado às temperaturas médias mais altas. Como sabemos, com o resfriamento da corrente do Golfo, Estados Unidos da América e Europa já deveriam começar a congelar. Tem algo aqui que não bate. Por exemplo, na Chequia, em 2022, queimou-se uma área de floresta 158 vezes maior do que a média. Além de o número de incêndios ter aumentado várias vezes, agora eles acontecem até no período de inverno e até mesmo em lugares onde nunca tinham ocorrido antes. O que as previsões diziam que aconteceria com o aumento das catástrofes até 2100 já aconteceu em 2022. No mundo está se difundindo a ideia de que a causa da catástrofe iminente é o aumento do dióxido de carbono, que cresce como resultado da atividade da civilização humana. Isso é a queima de petróleo, gás, carvão, madeira, etc. No entanto, ninguém apresenta dados comparativos sobre quanto monóxido de carbono 2 é emitido pela indústria na atmosfera e quanto é liberado por vulcões, oceanos e como resultado do derretimento do permafrost, porque essa diferença é tão colossal que ninguém levaria a sério a questão das cotas de emissão de monóxido de carbono 2 se soubesse esses números. Mas não, a humanidade está ocupada com o lucro imediato e se ela vai existir nas próximas décadas, poucos se importam. No entanto, acontece que as emissões não naturais de monóxido de carbono 2 são a causa do aumento acentuado dos cataclismos. E o aquecimento do manto da Terra, sobre isso ninguém mais fala na televisão. Vamos olhar para os fatos. Todos sabem que as geleiras estão derretendo, mas nem todos sabem que elas estão derretendo por baixo. A Antártida Ocidental tem um manto mais fino, por isso o seu aquecimento acontece mais rápido. Mais de 140 vulcões foram encontrados sob o gelo da Antártida, todos na parte ocidental. O forte derretimento das geleiras da Antártida iniciou em 1995. Em 1995, o Mar do Weddell próximo também sofre intenso aquecimento pela crosta terrestre. A região no Estreito de Brentfield é muito sismicamente ativa. Segundo uma versão, um corpo celeste caiu aqui há muito tempo, separando a Antártida da América do Sul. Existem mapas da Idade Média nos quais esse estreito não aparece. Veja o vídeo no canal Testemunho da Catástrofe Planetária de 1630 a 1686. A crosta terrestre nesse local está afundada e é hiperativamente sísmica. Somente nos primeiros 6 meses de 2020 ocorreram aqui 85 mil erupções vulcânicas. Para comparação, até 1996 eram registrados em toda a Terra não mais do que apenas 15 mil terremotos por ano. O mesmo está acontecendo no território da Groenlândia. Só em 2019, a geleira perdeu 600 bilhões de toneladas e sob o gelo estão se formando enormes e numerosos lagos que não congelam. Se continuar assim, a Groenlândia vai se transformar em um país verde muito em breve, de acordo com o seu nome. É claro que ela recebeu esse nome antes da geleira e já aparece nos mapas medievais sem gelo.
Também existem evidências documentais que indicam que esse território foi congelando gradualmente. Nos últimos 30 anos, o aquecimento do oceano acelerou de 4 a 5 vezes. Se as pessoas quisessem aquecê-lo, seria necessária uma quantidade de energia equivalente a explosões durante um ano inteiro. A energia seria equivalente a 7 bombas atômicas por segundo, como as lançadas sobre Hiroshima de 20 quilotons cada. Ou pode-se distribuir essa energia como 30 bombas nucleares por pessoa na Terra, o que não se compara à escala da atividade humana. Isso é só uma área de um mar, e esses focos estão ficando cada vez mais comuns na Terra. O oceano contém muito dióxido de carbono dissolvido que é liberado quando aquecido. Ao mesmo tempo, lidamos com valores tão grandes que as emissões de monóxido de carbono, 2 da civilização humana, são insignificantes em comparação. O aumento do dióxido de carbono em 2022 provavelmente resultou da aceleração desse aquecimento. Vale notar que, embora as calotas polares tenham derretido, o nível do oceano não subiu, como se o excesso sumisse sob a Terra. Ou talvez sejam regularmente retiradas do planeta. Imaginar o sumiço de volumes tão grandes deixa de ser engraçado. Segundo previsões, o derretimento das geleiras já teria feito o oceano engolir milhares de cidades costeiras, ilhas e reduzido a terra firme. Mas isso não está acontecendo, ninguém sabe o motivo. Por isso, ninguém faz esse tipo de pergunta para evitar explicações absurdas. Desde 1995, esses processos mudaram os parâmetros da atmosfera, aumentando a umidade. É óbvio que até o século XIX também havia outros parâmetros, além de uma saturação elétrica diferente. Se os processos em andamento farão os parâmetros voltarem ao original, é uma grande questão. Se sim, muitos dispositivos técnicos de diferentes escalas, desde pirâmides até vájaras, podem voltar a funcionar. A eletricidade poderá ser extraída diretamente da atmosfera e assim por diante. Mas a probabilidade desse desfecho é pequena, e se o clima se tornará ameno e moderado onde hoje não é adequado para uma vida confortável, também é uma incógnita. Ou talvez até se torne, mas só depois que mais uma catástrofe apagar a humanidade da face da Terra, e aí já não fará diferença para nós. A atividade sísmica aumenta nas bordas das placas oceânicas. Nas últimas décadas, terremotos foram registrados a mais de 700 quilômetros de profundidade. Até agora, isso era considerado impossível. O mais forte dos terremotos de foco profundo ocorreu em janeiro de 2022. Este é o Hunga Tonga Hunga Ha'apai, perto da Fossa das Marianas. Veja esta animação que mostra o crescimento dos terremotos até 1995 e depois destacando sua grande expansão. Agora considere que a esse aumento de catástrofes se somou mais uma. A partir de 2015, os dados sobre o aumento da atividade sísmica começaram a ser falsificados por pessoas. Os dados passaram a ser fornecidos de forma incompleta e seletiva, sendo inseridos em bancos de dados errados para ocultar o quadro completo. E em vez de levantar a questão da segurança global em algum lugar no topo, as autoridades planetárias decidiram silenciar isso. Sim, informações vazam e nos últimos anos surgiram conversas e filmes sobre colonização de Marte e fuga da Terra. Mas agora toda a atenção se voltou para a perspectiva de uma nova guerra mundial. Por isso o confronto entre Ocidente e Rússia está aumentando. Mas a verdade é que ninguém conseguirá fugir da Terra. Os problemas precisam ser resolvidos aqui e todos precisam sobreviver, juntos. Antigas cidades subterrâneas e túneis intercontinentais indicam que civilizações passadas sabiam sobreviver a cataclismos semelhantes. Claro, as elites constroem e equipam essas estruturas já existentes, mas não se pode falar em sobrevivência de uma civilização completa com tanto sigilo e exclusividade. Para aqueles que acham que as mudanças que estão acontecendo são inventadas, isso pode ser verificado. As bases de dados sísmicas que mostram esse cenário são públicas e podem ser baixadas para conferir o aumento da atividade sísmica, o derretimento das geleiras, mudanças na atmosfera, entre outros. Bem, e esses ainda não são todos os problemas que estão acontecendo enquanto estamos ocupados com outras coisas. Desde 1995 a atividade sísmica aumentou e o campo magnético enfraquece, com o polo norte magnético se deslocando.
Vários dados sobre isso já foram publicados. A trajetória do eixo de rotação física do planeta está mudando e se deslocando. A rotação do planeta está acelerando em solavancos. Os defensores da Terra plana diriam que o Sol muda de trajetória, o que também não é bom. Eu já mostrei várias vezes no canal que a Lua às vezes gira até 110 graus em poucas horas. Nenhuma mídia comenta isso e os astrônomos também não reagem. Ver algo assim com os próprios olhos e não tentar explicar de alguma forma. Acho que a falta de reação se deve ao fato de que falar sobre isso é proibido tanto no meio acadêmico quanto na mídia, como ocorre com outros assuntos que nem podem ser mencionados. E se algum blogueiro mostrar isso, o que você pode esperar de um maluco? Eles só fazem isso mesmo, fabricam fake news para ganhar audiência. De acordo com cientistas oficiais, foi observado um deslocamento do centro de massa da Terra, o que causou uma mudança em sua forma. Eles ignoram a Lua, mas calcularam a mudança na forma da Terra. Novas áreas de campo magnético fraco surgem na Terra, indicando que a máquina dínamo do núcleo terrestre está parando. Fizeram até filmes sobre isso, mostrando heróis indo ao centro da Terra e reiniciando o núcleo com uma bomba atômica. Reflitam qual é o valor de bilhões de bombas atômicas comparado à explosão de uma única no centro da Terra. Isso não é nem como uma picada de mosquito para uma pessoa, é como uma célula das lâminas, algo que acontece sem parar nas profundezas do nosso organismo em quantidades incontáveis. Eu não vou comentar sobre quais métodos e conhecimentos sobre a Terra esses cientistas usaram. Eles claramente vão apresentar dados de satélites, cálculos matemáticos e fazer suposições infundadas, acrescentando no final a frase "porque isso é lógico". Ninguém jamais viu o núcleo da Terra, e como a Terra realmente é por dentro, também ninguém sabe. Sempre deixam de lado nessas discussões o mais importante, que tudo isso são hipóteses, mesmo que científicas. Nesse período, processos similares também ocorreram simultaneamente em outros planetas e no Sol. Daí os cientistas concluem que essas mudanças são resultado de uma influência externa sobre o sistema solar. Ninguém sabe ao certo o que é esse vento cósmico ou a influência do centro da galáxia. Aqui vai outro fato interessante, sobre o qual ninguém fala. Isso será interessante para quem vive na Rússia. Nos últimos 20 anos, a Sibéria tem aquecido mais rápido. A temperatura média lá sobe 4 vezes mais que no resto do mundo, ou seja, a Rússia esquenta muito mais rápido. E as palavras de Rasputin, de que em breve abacaxis crescerão na Sibéria, podem se tornar realidade. Pesquisas não oficiais indicam que até o século XVIII o clima na Rússia era mais quente, e há relatos de que o país já forneceu abacaxis. Só que esse tipo de exotismo era cultivado em inúmeras estufas. Por isso não está claro se o clima vai voltar ao seu curso anterior ou se serão processos completamente diferentes e catastróficos. Mas nos últimos 10 anos houve muitas notícias de que grandes cataclismos estão por vir. Legendas por Dima Torzok. As elites mundiais conhecem as pesquisas climáticas atuais. Além disso, em nível supranacional, já faz algumas décadas que existe um programa para resfriar o clima, criando sombreamento artificial com compostos químicos pulverizados na atmosfera. Há muitas reclamações sobre esse programa, mas é preciso admitir que o muar criado por essa dispersão realmente enfraquece o calor do Sol. Ainda assim, a humanidade dificilmente superará as mudanças futuras, pois seus recursos são insignificantes diante dos processos planetários. Há muito tempo, as elites ocidentais também consideram a possibilidade de se mudarem para a Rússia, por ser a zona mais resistente a terremotos. Mas há um problema. Só é possível povoar a Rússia com seus próprios povos em seus termos, substituindo o governo ou após vencer uma guerra. Hoje ouvimos mensagens das elites europeias dizendo que, se a Ucrânia perder, isso será o fim da civilização ocidental. Então, será que a questão é só o petróleo grátis que pode ser extraído da Sibéria, ou talvez seja uma questão de sobrevivência física? Há várias décadas, os cientistas vêm soando o alarme sobre o vulcão de Yellowstone. Assim como em todo o mundo, lá também está aumentando a quantidade. A temperatura sobe e o magma se aproxima da superfície devido aos terremotos. E os cientistas concluem que para destruir toda a vida na Terra, basta um único vulcão desse tipo. No continente africano, vemos o gigantesco chamado Olho do Saara.
Existe uma teoria de que isso foi uma explosão termonuclear de um gigaton, um vulcão de lama que expeliu megatons de água e areia, cobrindo o território do Saara. Ou então foi a queda de um gigantesco meteorito. Se foi isso ou não, parece que isso destruiu metade da África. E o que é interessante, o olho do Saara está localizado na África, mais ou menos onde o Yellowstone está na América do Norte, do olho do Saara. E aqui está o Yellowstone. Se ele explodir, metade da América do Norte também pode se transformar em algo parecido com o deserto do Saara. O autor do canal Elysium, lendo periódicos em inglês em 2021, encontrou em publicações da OTAN e da União Europeia previsões para 2025 sobre a população dos países e o tamanho do produto interno bruto de cada país. O vídeo se chama População da Terra em 2025, previsão de declínio. Qual não foi sua surpresa ao ver nas tabelas dados sobre a redução da população de vários países e, em alguns casos, até 3 vezes menos. Se, por exemplo, todos os países perderam 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, então até 2025 só deveriam restar 100 milhões nos Estados Unidos, para onde e como é possível fazer desaparecer em um curto período cerca de 250 milhões de pessoas. Todos os países prevêem uma redução de vários bilhões de pessoas. E lá também é indicado que a população da Rússia, em 2025, ainda será de 145 milhões de pessoas. Aqui eu não vou me aprofundar na questão da superestimação do número real da população em todos os países. Então, não haverá cataclismo na Rússia e virá prosperidade? Ou toda a população será destruída e os sobreviventes do Ocidente se mudarão para os territórios livres? O que você acha desse cenário? Claro, aumentar a ansiedade sobre uma catástrofe iminente pode ser mais um motivo de informação para assustar a humanidade mais uma vez. O governo mundial nos controla hoje principalmente pelo medo. Quantos apocalipses inventados nossa civilização enfrentou nos últimos 150 anos, e tudo isso acabou sendo apenas grandes manipulações de informação. Sim, em grande escala, inimagináveis, mas nada supera a criação da história da Terra, onde fatos não importam, apenas novos mitos são criados, e tudo isso no mais alto nível oficial e científico. Aumentar o clima de apocalipse é conveniente, pois não há oposição possível, apenas cresce a ansiedade da população que nada pode fazer. Continuação. E dá para entender as pessoas. Elas foram enganadas tantas vezes que pararam de reagir a ameaças de morte, e hoje em dia já não prestam atenção quando alguém grita fogo, e a situação é realmente apocalíptica. Essas grandes mudanças na Terra são inegáveis e podem indicar transformações grandiosas em breve. Praticamente as mesmas de 250 a 300 anos atrás, quando vulcões entraram em erupção e partes dos continentes afundaram e depois ressurgiram. O dilúvio mundial caía do céu, os oceanos transbordavam sobre os continentes e as águas dos oceanos subterrâneos jorravam para fora. Os fatos confirmam todos esses cenários, descritos ainda na Bíblia, mas lá o dilúvio é colocado no passado, há 11.500 anos. Então, tudo isso vai se repetir novamente ou a humanidade continuará vivendo como se nada tivesse acontecido, adaptando-se às novas condições? Quem sabe? Mas o mais interessante é que todos nós, em breve, seremos testemunhas desses grandiosos acontecimentos.